Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso canal Matemática em Foco. Na aula de hoje, vamos estudar sobre princípio fundamental da contagem. Então, vamos lá. Primeira situação que usaremos para abordar o conteúdo da nossa aula de hoje. Uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo. Sabendo que há 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo partindo de Recife e 4 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre partindo de São Paulo, de quantas maneiras possíveis essa pessoa poderá viajar de Recife a Porto Alegre? Então a gente tem aqui um problema típico, onde usaremos a técnica de contagem. Vale lembrar que contar faz parte do nosso dia a dia. Então, na aula de hoje, estaremos utilizando alguns conhecimentos matemáticos como artifícios e estratégias para resolver esses tipos de problemas de contagem. Então, teremos, além do princípio fundamental, teremos também como conteúdo abordado na aula de hoje, permutação simples e permutação com repetição. Então, o que é que a gente tem aqui? Para refletir, dizemos que a viagem de Recife a Porto Alegre é um evento composto de 2 etapas sucessivas e independentes. Então, quais são elas? O que é que a gente pode pensar aqui? A gente pode entender essa situação de 2 formas. A primeira forma, a gente tem aqui a primeira etapa, já que ele parte de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo. Então, a primeira etapa é Recife, São Paulo. A segunda etapa, São Paulo, Porto Alegre. Perceba que o trajeto entre Recife e São Paulo, ele pode escolher entre 5 opções. Existem 5 possibilidades. E o trajeto entre São Paulo e Porto Alegre, ele tem como escolher entre 4 possibilidades. Um detalhe importante é que o que ele escolhe para ir de Recife até São Paulo não vai implicar no que ele escolhe para ir de São Paulo a Porto Alegre. Em outras palavras, o que ele escolhe nessa etapa é independente do que ele escolhe na segunda etapa e vice-versa. Então, o que é que a gente tem aqui? 2 etapas, onde na primeira etapa ele vai ter que tomar uma decisão diante de 5 possibilidades, e na segunda etapa ele vai ter que tomar uma decisão diante de 4 possibilidades. Outra forma de ver esse problema é a seguinte, ó. Na primeira etapa, ele tem aqui 5 possibilidades de trajetos entre Recife e São Paulo, na forma que o diagrama está trazendo aqui para vocês, e ao escolher uma dessas 5, ele vai ter que escolher uma das 4 que liga São Paulo até Porto Alegre. Então, ele tem 5 possibilidades iniciais e para cada uma dessas 5, ele vai ter 4 possibilidades de escolhas. Em outras palavras, e resumindo toda essa explanação, o que é que a gente precisa entender, pessoal? A gente tem aqui 2 ações. Então, eu vou ter aqui a primeira ação e a segunda ação. A primeira ação, eu vou ter que escolher um caminho. Só que o que eu estarei levando em conta não é o caminho que eu escolho, e sim as possibilidades de escolha desse caminho. Então, para a minha primeira ação, que é escolher o trajeto entre Recife e São Paulo, eu tenho 5 possibilidades. E para escolher o trajeto entre São Paulo e Porto Alegre, eu tenho 4 possibilidades. Então, percebam que para cada ação existe uma quantidade específica de possibilidades. Logo, a gente percebe no caso bem claramente que ao todo nós temos 20 possibilidades. Percebam, se eu pegar aqui o caminho entre Recife e São Paulo, o caminho 1, para o caminho 1 eu vou poder juntar com A, B, C ou D. Eu tenho 4 para ele. 4 para o caminho 2, mais 4 para o 3, mais 4 para o 4, mais 4 para o 5. Ao todo, eu tenho 20 possibilidades, tá certo? Para trajetar entre Recife e Porto Alegre, passando por São Paulo nessas condições. Mais adiante, eu tenho aqui uma segunda situação.
perceba que ela diz o seguinte: ao lançarmos simultaneamente uma moeda e um dado, então perceba que ele lança aqui logo dois objetos, uma moeda e um dado, temos as seguintes possibilidades para o resultado. Então, ó, a gente vai chamar de K quando a gente se referir à face da moeda denominada cara, e chamaremos de C a face da moeda denominada coroa. No caso do dado, a gente vai denominar pela quantidade indicada em cada face, no caso, a face indicada superiormente. Então, o que é que a gente tem aqui? O que vocês estão vendo recebe o nome de árvores de possibilidades. Observem que aqui nessa coluna em azul, nós temos as possibilidades de resultado para o lançamento de uma moeda. Então, quando eu lanço uma moeda, só há duas possibilidades: ou é cara ou é coroa. Então, a gente tem aí duas possibilidades. Aqui em vermelho, eu tenho as possibilidades no lançamento de um dado comum. Quando eu jogo um dado comum, eu tenho 6 possibilidades de resultados que variam entre 1 até 6. Ok? Então, por exemplo, digamos que eu joguei uma moeda, ela deu cara e o dado lá saiu 1. Então, uma primeira possibilidade de resultado é K1, cara e número 1. Agora, digamos que eu joguei lá, a moeda deu cara novamente e o dado, quando eu joguei, deu 5. Então, já saiu outro resultado, que é K5, cara e 5 no dado. Entenderam? Então, ao todo, a gente tem aí 6 possibilidades para resultados do dado e, ao todo, a gente vai ter 12 possibilidades de combinação de resultados, ok? De agrupamentos desses resultados. Então, uma observação aqui, a gente precisa entender que o evento tem duas etapas, beleza? É a mesma ideia do anterior, com duas possibilidades em uma, que no caso é o do lançamento da moeda, e a outra, que se refere ao lançamento do dado, a gente tem ao todo 6 possibilidades, totalizando 2 vezes 6, que é 12, ao todo 12 possibilidades de resultados quando eu lanço uma moeda e um dado. Espero que vocês tenham entendido esses dois exemplos que a gente está trazendo agora no início. Agora eu peço bastante atenção, acompanhe-me nesse texto. Se um evento é composto de duas etapas sucessivas e independentes, de tal maneira que o número de possibilidades na primeira etapa é x, e para cada possibilidade da primeira etapa o número de possibilidades na segunda etapa é y, então o número total de possibilidades de o evento ocorrer é dado pelo produto x vezes y. Uma observação importante é que o produto dos números de possibilidades vale para qualquer número de etapas independentes. Então, se você tiver 3 etapas, você vai multiplicar as quantidades das 3 etapas. Se você tiver 4 etapas, você vai multiplicar as quantidades de possibilidades de cada uma das 4 etapas e assim sucessivamente. Então vamos ver o exemplo 1 que eu separei aqui para esse tópico. Em um restaurante, há 2 tipos de salada, 2 tipos de pratos quentes e 3 tipos de sobremesa. Quantas possibilidades temos para fazer uma refeição com uma salada, um prato quente e uma sobremesa? Então perceba que nesse problema a gente tem aí 3 etapas. Escolher uma refeição compõe ou é composta, por 3 etapas. Primeiro ele vai ter que escolher uma salada, depois ele vai ter que escolher um prato quente e uma sobremesa. Então para cada ação haverá uma possibilidade de escolha. Então vamos aqui distinguir cada ação. A primeira ação, escolher uma salada, depois ele vai ter que escolher um prato quente, depois ele vai ter que escolher uma sobremesa. Então eu tenho aqui, salada, eu tenho aqui prato quente e eu tenho aqui sobremesa. Quando ele vai escolher a salada, ele se depara com 2 possibilidades. Então ele vai ter aqui 2 possibilidades. A salada que ele escolher não vai interferir no prato quente que ele pode escolher. Ele vai poder escolher qualquer um dos 2 pratos quentes disponíveis. E por fim, o que ele escolheu de salada e de prato quente também não interferirão nos tipos de sobremesa que há lá para ele escolher. Então ele vai ter ao todo 3 possibilidades de sobremesas. Percebam
que são eventos sucessivos, claramente, porque ele vai ter que escolher um de cada vez, porém são independentes, um não implica com o outro. Então a gente vai multiplicar pela definição fornecida anteriormente, o que vai dar o resultado das possibilidades de refeição. Então aqui ele vai ter 12 possibilidades de refeições, tá certo? Então, diante dessas possibilidades que o restaurante dá para a escolha, ele pode formar 12 refeições distintas. Trouxe aqui um segundo exemplo, com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ele quer saber, na letra A, quantos números de 3 algarismos podemos formar. Veja, quantos números de 3 algarismos podemos formar. Já na letra B, ele quer saber quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar. Tem diferença aí? E muita. A partir do momento que a letra A só pergunta quantos números de 3 algarismos podemos formar, a gente sabe que, como se trata de 3 algarismos, a gente vai ter centena, dezena, unidade. Isso é da própria propriedade de sistema de numeração decimal. Eu vou ter centena, dezena e unidades, ok? Então, ele quer saber quantos números de 3 algarismos podemos formar. Um detalhe importante é que, para esse número ser considerado de 3 algarismos, aqui não podemos botar o zero na centena. Por exemplo, porque se eu tiver 0, 2, 7, esse número não é de 3 algarismos. Embora eu tenha colocado esse zero aqui, há uma insignificância para esse zero colocado nessa posição. Então, isso aqui é considerado um número de 2 algarismos. Eu fiz esse comentário para que vocês não se confundam. Então, 0 não é possibilidade de centena. Para colocar na centena, eu só vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. Ok? No caso da dezena, eu também vou ter agora outra possibilidade. Por quê? Agora o zero ele pode entrar. Perceba que o número 701, o zero colocado no lugar da dezena, é considerado também um número de 3 algarismos. Então aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades, certo? E no caso das unidades, eu também vou ter 8 possibilidades, porque se eu pego um número terminado em 0, por exemplo, certo? Eu não vou ter nenhum problema, ele vai ter 3 dígitos, 3 algarismos que diga em sua composição. Então aqui eu também vou ter 8 possibilidades de escolha. Então perceba que o único cuidado que a gente precisa ter em um tipo de problema como esse é perceber que no início de um número, se há necessidade dele ter 3 algarismos, eu não posso iniciar com 0. Então aqui eu tenho 7 possibilidades, 8 possibilidades e 8 possibilidades. Então aqui eu vou multiplicar essas possibilidades, o que resultará em 7 vezes 8, eu tenho 56. E aqui eu vou ter 56 vezes 8, que vai dar 448, ok? Agora, na letra B, perceba que eu tenho quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar. Então, aqui a história já muda. Por quê? O algarismo que eu uso na centena, eu não vou poder usar na dezena, nem vou poder usar na unidade, porque, obrigatoriamente, ele quer números com algarismos distintos. Em outras palavras, algarismos diferentes. Então, eu também vou ter aqui 3 etapas. A etapa de escolha da centena, da dezena e da unidade. Então, eu vou identificá-las, cada uma das etapas. Então, vamos pensar aqui. Na centena, a gente sabe que não pode ser utilizado zero, nem deve, certo? Então, a gente só vai ter 7 possibilidades. Agora, dessas 7 possibilidades que eu tenho para a escolha na centena, uma vai ser escolhida, beleza? Das 7, uma será escolhida, ok? A que foi escolhida aqui, eu não vou poder escolher aqui. Então, cairia para 6 possibilidades. Só que, nesse local, eu posso colocar o zero.
Então, o que caiu para 6 possibilidades aqui, eu ganho a possibilidade de colocar o 0. Então, agora eu também tenho 7 aqui. Beleza? Agora, na unidade, eu tenho que ter cuidado. Por quê? O número que eu usei aqui não pode ser usado na unidade. E o número que eu usei aqui também não pode ser utilizado na unidade. Então, dos 8 números que eu tenho disponíveis, eu nem vou poder usar o que eu coloquei na centena, nem o que eu coloquei na dezena. Então, não terei mais 8, só terei 6. Multiplicando os 3 resultados de possibilidades, eu vou ter 7 vezes 7, 49. 49 vezes 6, isso vai dar 294. Então, essa é a solução aí do nosso probleminha. Escuta só, pessoal. Dentro dos problemas de contagem, existem algumas técnicas que a gente pode utilizar para que possamos desenvolver o problema e encontrar sua solução de maneira rápida. Uma dessas técnicas que a gente vai utilizar é a permutação. A permutação é uma técnica bastante utilizada na resolução de problemas de contagem, certo? Mas, antes de falar na permutação, eu preciso falar sobre o que é fatorial para vocês. O fatorial de um número natural n é indicado por n exclamação, e a gente lê fatorial de n ou n fatorial. Assim temos, primeira situação, se esse n for maior ou igual a 1, então n fatorial vai ser calculado da seguinte forma: você vai pegar o n, multiplicar pelo antecessor dele, depois multiplicar pelo antecessor do antecessor, até chegar no valor 1. Agora, se o n for 0, então você vai considerar o 0 fatorial como sendo 1. Para que vocês não tenham dúvida, eu trouxe aqui um exemplo. Por exemplo, 5 fatorial. 5 fatorial, como não é 0, então eu vou utilizar a regrinha da primeira parte. Eu vou multiplicar o 5 pelo antecessor, depois pelo antecessor do antecessor, até chegar no 1. Em outras palavras, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Outro exemplo, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Outro exemplo, 1 fatorial, que é o próprio 1. Agora sim, permutação simples. Permutar é sinônimo de trocar. Intuitivamente, nos problemas de contagem, a gente vai associar a permutação à noção de embaralhar, isto é, trocar objetos de posição. Antes de dar prosseguimento ao próximo slide, observe, por exemplo, eu tenho aqui a palavra amor. Se eu embaralhar se eu embaralhar as letras da palavra amor, eu tenho algumas possibilidades de formação de uma nova palavra, certo? A essas possibilidades eu vou denominar de anagrama. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso para vocês. Mas uma delas seria você embaralhar, obter a palavra Roma. Eu acredito que você já tenha visto isso. Então, o que eu fiz de amor para Roma foi apenas permutar a posição de algumas letras, certo? Permutei, obtive uma permutação, certo? Realizei uma permutação que me proporcionou outra palavra. Nem sempre eu terei outras palavras, certo? Mas em alguns momentos eu terei a felicidade de obtê-las a partir de outra, somente permutando as letrinhas. Então vamos lá. Mais adiante, eu trouxe aqui uma situação para que a gente pense e entenda o que é uma permutação. Quanto aos números de 3 algarismos, primeira informação importante, 3 algarismos. O que é que você pode fazer aqui? Você tem primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo. Então, você já pode pensar como sendo centena, dezena e unidade. Sem repeti-los em um mesmo número, ou seja, são 3 algarismos que eu não posso repeti-los em um mesmo número. A gente pode formar com os algarismos 1, 2 e 3. Então, ele disponibiliza para nós os algarismos 1, 2 e 3. E ele quer saber quantos algarismos eu posso formar, quantos números eu posso formar
que tenha 3 algarismos, utilizando esses 3 algarismos sem repeti-los em um mesmo número. Então, perceba que eu tenho aqui algumas possibilidades. Eu posso até de forma descritiva indicar quais são esses números. Eu tenho 123, é um deles, certo? Eu também tenho 132. É possível perceber que eu também tenho 2, 1, 3, 213, eu tenho também 231. E eu também tenho 312, como também tenho 321. E observe que qualquer outro número que eu tente criar de 3 algarismos, utilizando esses 3 algarismos, eu vou repetir algum desses 6 que eu já escrevi aqui. Logo, já respondo o que a primeira situação pede. Quantos números de 3 algarismos a gente pode formar dentro dessa situação? 6. Então, a resposta aqui será 6. Veja que alguém pode estar pensando, isso é muito simples. Com certeza, você tem razão. Sabe qual é o problema? É quando eu não tenho somente 3 algarismos. É quando eu tenho, por exemplo, 7, 8, um número bem maior de algarismos. E se eu for fazer essa descrição aqui, esse detalhamento, eu posso me confundir bastante com esse tipo de resolução. É para isso que há uma técnica chamada permutação, que a gente vai entender como funciona na prática. Então, pessoal, falando sobre permutação simples de um modo geral, a pergunta é: de quantas maneiras podemos ordenar em fila n objetos distintos? Então, eu tenho lá n objetos distintos e preciso ordená-los em uma fila. Então, toda fila vai ter um começo, certo? Vai ter um meio e vai ter um fim, beleza? Então, se eu tenho n objetos para serem colocados em uma fila, então, para o primeiro lugar da fila, eu vou ter sempre n possibilidades, beleza? Esse objeto que eu escolho para cá, eu não posso colocá-lo aqui, porque eles são distintos, certo? E uma fila, como são objetos distintos, eu não posso ter em uma fila, obviamente, objetos repetidos, já que eles são distintos. Então, o objeto que eu escolhi para cá, eu não vou escolher mais para os demais, eu não vou poder escolher agora. Então, vai diminuir em 1 a quantidade de possibilidades. Então, eu vou ter uma possibilidade a menos. Isso eu escrevo como sendo n menos 1. Aqui eu escolhi um, aqui escolhi outro, vou ter 2 possibilidades a menos, n menos 2. E assim, sucessivamente. 3 possibilidades a menos, 4 possibilidades a menos. Vai chegar um momento que só irá sobrar uma possibilidade, que é o último lugar, o último local dessa fila. Mas perceba que a estrutura dessa disposição diz o seguinte para nós, que o que eu escolho aqui não interfere no que eu escolho nos demais, apenas só está diminuindo as possibilidades. Então, são eventos sucessivos e independentes. Logo, eu posso, pelo princípio multiplicativo, que é o princípio fundamental da contagem, multiplicar. E o que eu estou fazendo aqui é exatamente pegando um valor, multiplicando pelo seu antecessor, que multiplica pelo antecessor dele, até chegar no 1. E isso nada mais é que n fatorial. Logo, a permutação de n elementos, a gente vai sempre denotar como sendo permutação de n elementos igual a n fatorial. Ok? Então, vamos lá ao exemplo 1, colocar em prática. Na letra A do exemplo 1 diz assim, calcule quantos são os anagramas da palavra perdão. Então, a gente tem aqui letra A palavra perdão ela é composta por 6 letras distintas, percebam isso, é importante, o argumento de serem distintas. Eu tenho aqui exatamente uma permutação de 6 letras. Isso vai ser 6 fatorial por definição. E o que vem a ser o 6 fatorial? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se você multiplicar esse produto aqui, você vai ter como resultado 720. Então, a palavra perdão tem 720 anagramas. Imagine o tempo que perderíamos se fôssemos escrevê-los. Mas a intenção não é identificá-los, e sim quantificá-los. Na letra B, desse mesmo exemplo,
Aí tem o seguinte, da palavra perdão que iniciam com P e terminam com O. Então veja, a palavra perdão ela é composta por 6 letras. Isso você já não tem dúvida. Mas só que ele está botando uma restrição, na verdade 2. Quer que comece com P e quer que termine com O. Se ele quer que comece com P e termine com O, então não vou me preocupar com elas duas, porque elas ficarão intactas nos seus devidos lugares. O que é que eu vou me preocupar com as 4 letras que ficarão permutando aqui no meio, porque essas letras que ficarão aqui no centro, ó, permutando, elas têm que ser contabilizadas, que serão as letras E, R, D e A. Então aqui eu vou ter, nessa parte central aqui, que eu estou destacando, uma permutação de 4 elementos, que vai ser 4 fatorial, que por definição é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24 possibilidades quando eu obrigo o P estar no início e o O estar no fim. Na letra C, eu tenho a quantidade de anagramas da palavra perdão em que as letras A e O aparecem juntas e nessa ordem. Então, ele quer exatamente o que? Eu tenho aqui a palavra perdão, certo? E percebam que na palavra perdão, a letra O, A e a letra O já aparecem juntas e nessa ordem que ele quer, A, O. Só que ele quer saber em quantos anagramas haverá essa disposição da letra A e da letra O, que elas juntas e nessa ordem. Então, existe uma técnica bem interessante e bem simples que vocês utilizarão nesse tipo de problema que exigem junções de caracteres, de objetos ou de letras, tá certo? Você vai ter que olhar para ele como sendo um só. Então, a gente vai olhar para a palavra perdão exatamente como sendo o A e o O apenas um caractere. Por quê? Porque toda vez que eu movimentar eles, eu tenho uma certeza que os dois estarão juntos. Então, eu vou olhar aqui para a letra A e a letra O como sendo um só caractere. Eu olhando para ele como um só caractere, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu vou ter uma permutação de 5. Beleza? Então, é exatamente isso aí que a gente vai precisar calcular, que é 5 fatorial, que a gente já fez antes, vai dar 120, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E logo em seguida, a gente tem a letra D. Nessa letra D, ele quer saber quantos anagramas há na palavra perdão em que P e O aparecem nos extremos. Veja que essa pergunta é diferente da pergunta B. Na pergunta B, P e O estavam nos extremos, mas ele dizia que P tinha que começar e O terminar. Na letra D, quando ele diz que P e O aparecem nos extremos, isso não impede que P esteja lá no fim e O esteja no início. Então, o que a gente vai observar aqui é exatamente o que? Eu tenho 6 locais para distribuir as minhas letras, só que esse P, certo? Aqui só pode ser P ou O. Vou colocar aqui da seguinte forma, para facilitar. Esse local aqui inicial, certo? Ele só pode ser colocado P ou O. Esse final, P ou O. Beleza? Essa parte aqui central vai ocorrer naturalmente a permutação entre as letras que sobram. No caso, 4 letras vão ser permutação de 4. Agora, aqui nos extremos vai variar entre P e O. Então, o que é que a gente vai pensar aqui? Nessa primeira partezinha aqui, eu tenho duas possibilidades de letras. Ou eu tenho P, como colocado aqui, ou eu tenho O. Então, aqui eu tenho duas possibilidades, ou P ou O. Vou escolher uma das duas. Digamos que eu escolha o P, então aqui só vai sobrar o O. Então, só sobra uma possibilidade para mim. E aqui eu vou ter no centro uma permutação de 4 elementos, ok? Então, de modo geral, o que a gente tem nessa letra D, certo? É o seguinte, vou puxar para cá por conta do espaço, eu tenho uma permutação de 4 elementos, que é 4 fatorial, se você não tem dúvida, e eu também tenho uma multiplicação aqui, 2 vezes 1. 2 vezes 1.
Então, a permutação de 4, a gente calculou agora há pouco, dá 24. Vocês podem ver aqui. Vai ficar 24 vezes 2 vezes 1, que vai dar igual a 48 possibilidades. Por fim, na letra E, a gente pode ver exatamente a seguinte pergunta. Da palavra perdão, no caso, quantos são os anagramas da palavra perdão, em que as letras P, E, R aparecem juntas em qualquer ordem. Então, veja, a gente tem aqui na letra E, eu tenho a palavra perdão, só que ele quer que as letras P, E e R apareçam sempre juntas, só que em qualquer ordem. Então muda um pouco, não é nessa ordem. Se fosse nessa ordem, eu não me preocuparia em permutar P, E e R, certo? Então, se P, E e R estarão juntas em qualquer ordem, então aqui dentro eu já vou ter uma permutação de 3 elementos distintos. Só que eu quero que elas estejam juntas. Como eu quero que elas estejam juntas, então eu vou ter que olhar para elas como sendo um bloco de letras, ou seja, um objeto só da minha permutação. Então aqui eu vou ter um objeto, 2 objetos, 3 objetos, 4 objetos. Então eu vou ter também uma permutação de 4 objetos. Para quem não entendeu, repito, como elas três têm que estar juntas, eu olho para ela como sendo um objeto da minha permutação. Então vai ser um objeto, a letra D, 2, a letra A, 3 objetos e a letra O, 4 objetos. Então eu vou permutar esses 4 objetos. Só que enquanto eles estão permutando, a letra P, a letra E e a letra R podem permutar entre elas mesmas. Então aqui dentro desse bloco também haverá uma permutação. Então tenham bastante cuidado com esse tipo de problema. Logo, permutação de 3, por definição, 3 fatorial, e permutação de 4, 4 fatorial, como se tratam de eventos independentes e sucessivos também, eu tenho aqui 3 fatorial, 6, 4 fatorial, 24, 6 vezes 24 vai me dar 144 anagramas. Nesse tipo de conteúdo é muito importante realizarmos o máximo de exemplos possíveis, porque cada exemplo tem a sua peculiaridade, beleza? Eu trouxe aqui o exemplo 2, veja o que ele diz. De quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode se sentar em um banco de 5 lugares para tirar uma foto? Então, é uma situação bem simples, né? A gente tem aqui 5 pessoas, 5 lugares. Eu vou ter aqui 5 lugares. Perceba que a pessoa que senta nesse canto não pode sentar no outro no momento que ela está sentada aqui, porque ela não pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo, beleza? Então aqui, ó, para esse primeiro lugar, eu vou ter 5 possibilidades de pessoas. Uma vai ficar sentada, cai para 4 possibilidades a que ficará no segundo lugar. Uma vai ficar sentada, cai para 3, porque 2 já estão aqui, ó. Então, sucessivamente, cai para 2, cai para 1. Então, essas escolhas elas são sucessivas, independentes também. Então, aqui o que eu vou ter é exatamente 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar 120, ok? Ou eu poderia pensar como uma aplicação direta da fórmula. Eu tenho 5 pessoas para serem organizadas em 5 lugares. Então, eu vou ter uma permutação de 5 pessoas, que é 5 fatorial, e a gente já sabe que vai dar 120, beleza? Então tá aí a resolução desse exemplo 2. Exemplo 3, ele diz exatamente o quê? De quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode se sentar em um banco de 5 lugares, ficando 2 delas, por exemplo, pai e mãe, sempre juntas, em qualquer ordem. Então aqui eu já tenho uma restrição, né? Eu tenho os 5 lugares, só que aqui eu vou ter o pai e a mãe. E eu quero que esse pai e que essa mãe sempre estejam juntas. E elas podem estar em qualquer ordem. Então aqui dentro já vai acontecer uma permutação de 2 elementos, porque o pai e a mãe podem trocar de lugar entre eles, contanto que estejam lado a lado. E aqui eu vou ter o filho 1, o filho 2, filho 3, tá certo? Enfim, que vão poder também estar permutando entre eles. Só que os pais não necessariamente precisam estar sentados aqui no início, podem estar sentados no meio.
entre os filhos, contanto que estejam lado a lado. Então, o que é que eu devo entender? Que esse bloco aqui, pai e mãe, vai ser visto como um objeto da minha permutação. Então, eu tenho aqui um objeto, 2, 3, 4. Então, eu vou ter uma permutação de 4 objetos, enquanto eles 4 permutam entre si, o pai e a mãe também permutarão entre eles dois. Até porque o que importa é que eles estejam lado a lado, independente da ordem. Permutação de 2, 2 fatorial, vezes permutação de 4, 4 fatorial. São eventos independentes e sucessivos, tá certo? Então aqui eu vou ter 2 fatorial, que é 2, 4 fatorial, que é 24. Isso vai dar igual a 48 possibilidades de organização, ok? Eu trago agora para vocês o seguinte pensamento. Pense no seguinte, quantos são os anagramas da palavra batata? Vejam só, o que é que está acontecendo aqui nessa palavrinha? Você já deve ter percebido. A gente tem letras repetidas, exatamente isso. Na permutação simples, a gente sempre vai tratar de objetos, letras, pessoas, caracteres que não se repetem. É o que a gente chama de distintos, objetos diferentes. Mas aqui eu tenho uma situação onde eu tenho letras repetidas, que é no caso da palavra batata. Então, agora eu tenho que ter cuidado, porque eu não posso simplesmente chegar aqui e fazer uma permutação de 6. Eu vou precisar cancelar as permutações entre as letras repetidas, até porque se você não estiver olhando e eu trocar esse A por esse último A que está aqui, você não vai perceber, por exemplo, que houve essa troca, até porque não há diferença entre um A e o outro A. Logo, para a gente calcular a quantidade de anagramas da palavra batata, a gente vai proceder da seguinte forma. Aqui eu tenho uma permutação das 6 letras, só que eu vou dividir para cancelar a permutação das letras A, que são 3 letras A, então é uma permutação de 3, e eu tenho uma permutação das letras T, que são 2, permutação de 2. Permutação de 6 é 6 fatorial, isso você já sabe. Permutação de 3 é 3 fatorial e permutação de 2 é 2 fatorial. Eu vou pegar o 6 fatorial e vou desenvolver até o 3, tá bom? Então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Parei aqui de propósito, por quê? Porque quando eu paro aqui eu cancelo esse 3 fatorial com esse 3 fatorial que está aqui embaixo, beleza? Aqui em cima ficou 6 vezes 5, que é 30, 30 vezes 4, que é 120, só que aqui embaixo tem o 2 fatorial, que vale 2. Então, 120 dividido por 2 vai dar igual a 60. Então, a palavra batata ela tem 60 anagramas. Logo, de um modo geral, o número de permutações de n elementos, dos quais alfa é de um tipo, beta é de outro tipo e gama é de outro tipo, contanto que eu somando esses tipos vai dar o total de letras, a gente vai chamar essa permutação como sendo permutação com repetição, e a gente vai calcular da seguinte forma: permutação de n elementos com repetições alfa, beta e gama, eu vou ter como n fatorial, que é a permutação de todas as letras, dividido para cancelar pela permutação das letras tipo alfa, permutação das letras tipo beta e permutação das letras tipo gama. De modo geral, pessoal, é somente para generalizar o que já está exemplificado aqui como na palavra batata. Então eu trouxe aqui um exemplo 1 para que não ficassem dúvidas. Quantos são os anagramas da palavra arara? Veja que a palavra arara, ao todo, ela tem 5 letras. Então eu tenho aqui permutação de 5, beleza? Seria assim, só que a letra A e a letra R tem repetições. Beleza, pessoal? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu vou ter uma permutação de 5 elementos, só que eu tenho a letra A se repetindo aí 3 vezes, aí eu vou cancelar fazendo a permutação de 3, e a letra R 2 vezes, permutação de 2, ok? O que é que eu vou fazer aqui como técnica? Eu vou desenvolver o 5, 5 vezes 4 vezes 3, paro no 3. Eu poderia continuar, mas aqui é para ganhar tempo, tá? E isso ajuda também vocês a ganharem tempo. E aqui embaixo eu tenho 2 fatorial, que é o próprio 2. Observe que eu parei no 3 fatorial já para cancelar com 3 fatorial aqui de baixo. Isso vai ficar 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, que vai dar igual a 10. Então a palavra arara
eu posso formar com essa palavra 10 anagramas. Ainda sobre permutação com repetição, eu trago aqui o exemplo 2. Uma prova tem 10 questões do tipo teste, cada uma valendo 1 ponto se estiver certa ou 0 se estiver errada. Não há meio certo nas questões. De quantos modos é possível tirar nota 7 nessa prova? Então, a prova ela tem aí 10 questões, eu vou colocar aqui 10 tracinhos só para representar cada questão. 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. E ele quer saber de quantas formas, de quantos modos é possível tirar 7. Se cada questão acertada vale 1, então ele vai ter que acertar 7. Então, vou colocar aqui, certo, 7 vezes. E ele vai ter que errar 3. Beleza? Então, aqui, que a gente tem nesse probleminha é exatamente uma possibilidade de tirar 7. Observe que ele poderia ter errado a primeira e acertado a última, não teria problema nenhum. O problema aqui é que se eu troco esse certo com esse certo, não vai mudar em nada, beleza? Por isso que se trata de uma permutação com repetição. Eu tenho aqui uma permutação de 10 elementos, onde as letras C e E se repetem, beleza? A letra C ela se repete 7 vezes e a letra E se repete 3 vezes. Então a gente tem uma permutação de 10 com 7 repetições do tipo C e eu tenho 3 repetições da letra E, do tipo E. Organizando isso aqui, eu vou ter 10 fatorial sobre 7 fatorial vezes 3 fatorial. Aí a gente usa aquela técnicazinha, para não precisar calcular até o 1, eu desenvolvo 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, parei aqui, repito 7 fatorial e 3 fatorial a gente já sabe de cabeça que é 6, né? 3 vezes 2 vezes 1, cancela 7 fatorial com 7 fatorial, aqui vai ficar 10 vezes 9 vezes 8, 720, 720 dividido por 6 é exatamente isso que você pensou aí, 120, então eu tenho 120 maneiras de tirar 7 nessa prova aí, nessa condição. Pronto, pessoal, chegamos na reta final da nossa aula. Eu trouxe algumas questões diversas para que a gente pensasse aí na aplicação do princípio fundamental da contagem e na aplicação da permutação na resolução de problemas de contagens. Questão 1 que eu trouxe aqui, uma prova é composta de 7 questões do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras um aluno pode responder a essa prova aleatoriamente, ou seja, chutando as respostas. Então veja, ele tem ao todo 7 questões, que é um probleminha de contagem, e para cada questão ele tem duas possibilidades, ou ele vai, no caso, acertar, ou ele vai errar, ou ele vai colocar verdadeiro, ou ele vai colocar falso, entendeu? Então aqui eu tenho duas possibilidades, aqui também duas, aqui também duas, 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 duas e duas, certo? Se ele errar aqui, não vai implicar em acertar ou errar aqui. São eventos independentes e sucessivos. Então, pelo princípio fundamental da contagem, só basta a gente multiplicar. Perceba que aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai me dar exatamente 128. Se você tiver dúvida, é só multiplicar. 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ou você poderia representar toda essa multiplicação por 2 elevado à sétima. Até porque o fator 2 está aparecendo aí no produto 7 vezes. Aqui na alternativa não precisaria, mas em algumas eles colocam de propósito. 128 é a resposta desse problema. Questão 2, continue aí acompanhando, vale muito a pena. A gente está chegando aí já no finalzinho. Em um salão de festas há 6 janelas. De quantas maneiras podemos escolher quais janelas estarão abertas ou fechadas? De modo que pelo menos uma das janelas esteja aberta. Então, se ele quer que pelo menos uma das janelas esteja aberta, então a gente não pode considerar
a situação em que todas as janelas estarão fechadas. Então a gente vai ter que subtrair essa situação. Até porque só existe uma situação onde todas as janelas estarão fechadas, que é aquela que ela vai fechar, que a gente pode fechar todas elas, beleza? Mas eu tenho aqui, ó, 6 janelas. Chego na primeira janela, posso deixar aberta ou fechada, duas possibilidades. Aqui, aberta ou fechada, aberta ou fechada, aberta ou fechada, aberta ou fechada ou aberta ou fechada. Eventos sucessivos, independentes. Isso daqui vai dar 2 elevado a sexta, que é 64. Só que aqui dentro está sendo contabilizado o ato das 6 janelas estarem fechadas. Que é quando aqui está fechado, 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 fechado ao mesmo tempo. Então eu vou ter que subtrair esse tipo de configuração, que é 1 em 64. Logo vai pegar 64 possibilidades, retirando aquela onde todas as janelas estão fechadas, que vai dar 63. Então aqui na letra B, a letra A era uma casquinha de banana. Fiquem ligados nesse tipo de situação que é muito importante para não errar. Questão 3. Quantos números de 4 algarismos podemos escrever com os algarismos 2, 4, 6 e 8? E de 4 algarismos distintos. Então veja que esse problema ele se divide aí em duas situações. Temos duas perguntas. Vamos analisar a primeira pergunta. Quantos números de 4 algarismos? Então eu vou ter aqui, ó, 4 algarismos. Podemos escrever com os algarismos 2, 4, 6 e 8. Veja que ele não obriga a serem distintos. Eu posso repeti-los. Ele em nenhum momento fala aqui nessa primeira pergunta que tem que ser distinto, beleza? Então, para o primeiro, eu posso escolher o 2, ou o 4, ou o 6, ou o 8. O único que eu não poderia escolher era o 0. Porque se eu botar 0 aqui, ele não vai ter 4 algarismos, ele só teria 3. Mas como não tem 0 na minha disposição, eu posso escolher qualquer um, ó, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Então eu tenho 4 possibilidades. O número que eu escolho aqui, também posso escolher aqui, porque ele não obriga que sejam algarismos distintos. Então aqui eu vou ter 4 possibilidades e 4. Logo, são eventos sucessivos independentes. Isso daqui vai dar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, no caso 4 elevado a 4, isso vai dar 256 possibilidades. Se fosse em forma de potência, teríamos 4 elevado a 4. Na segunda parte do enunciado, ele quer saber, e de 4 algarismos distintos? Então a gente tem aqui 4 algarismos distintos. A questão importante é que o número que eu escolho aqui não posso escolher para os demais. Então, para a primeira escolha eu tenho 4 possibilidades, escolhi, sobram 3, escolhi, sobram 2, escolhi, sobra 1. Então, são eventos sucessivos independentes. A única situação que vai implicar aí é que o número que eu escolho na primeira não posso escolher nas demais, como eu já falei. Então, eu tenho uma multiplicidade aqui, onde vai dar 24, beleza? Observe quando uma restrição é imposta, o quanto reduz nas possibilidades de compor esse número de 4 algarismos. Mais adiante, eu tenho aqui a questão 4, ó, de quantas maneiras diferentes pode-se vestir uma pessoa que tenha 5 camisas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 pares de sapato. Então aqui ao todo eu tenho algumas decisões, eu tenho algumas etapas. Isso se trata de um problema de contagem, tá certo? E a gente vai usar o princípio fundamental. Então, a primeira etapa é escolher uma camisa, depois a gente vai escolher uma calça, depois a gente vai ter que escolher meia, par de meia e par de sapato. Então, eu tenho aqui, ó, camisas, aqui eu tenho calças, aqui eu tenho meia e aqui eu tenho sapato, beleza? Então, para escolher a camisa, eu tenho 5 possibilidades. Calças, 3. Pares de meia, 2. E pares de sapato, 2. O que eu escolho para a camisa não vai implicar na meia, no sapato, nem na calça. Aqui não entra a questão de combinar, tá certo? A gente só está contabilizando possibilidades. Não leve a esse lado, beleza? Então, multiplicando aqui, ó, já que se trata de problemas do tipo sucessivos, uma distribuição aí de escolha sucessiva independente, eu vou ter como princípio fundamental da contagem a teoria por trás, né? Então eu vou multiplicar 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, 30, 30 vezes 2, 60,
possibilidades diferentes para se vestir, uma pessoa disponibilizando aí essas quantidades de partes da vestimenta, ok? Questão de número 5. Quantos são os anagramas da palavra futebol cujas vogais estão sempre juntas? Por exemplo, FEUOLTB. Então a palavra futebol ao todo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente tem aqui 7, beleza? 7 números, no caso, desculpem, 7 letras, beleza? Mas ele tem uma restrição. A restrição é que as vogais estejam sempre juntas. Como ele quer elas sempre juntas, a gente vai olhar para elas como sendo um caractere ou um objeto da minha permutação. Exatamente isso. Só que ele não diz que elas têm que estar nessa ordem, então eu posso também permutar a ordem delas. O que importa é que elas três estejam juntas. Então eu vou aqui ter que me ligar numa permutação de 3 elementos. E, U e O podem permutar entre si. Enquanto que eu olho para eles como sendo um bloco da minha permutação, eu tenho F, L, T e B que podem permutar também. Então, ao todo, contem comigo, eu vou ter um bloco, que é F, outro bloco aqui da permutação, que é as 3 vogais. Então, eu tenho aqui L, outro bloco, T, outro bloco, B, outro bloco. Então, ao todo, eu vou ter 5 blocos. 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto essas 3 letras permutam, eu posso também permutar os 5 blocos entre eles. Isso vai dar 3 fatorial vezes 5 fatorial, que vai dar 6 vezes 120. 6 vezes 120, exatamente 720 são os anagramas que podem ser formados dentro dessas condições com a palavra futebol, certo? E para finalizar, eu trago aqui essa questão 6, que diz o seguinte: 3 casais amigos foram juntos ao cinema, sabendo que eles vão sentar numa fila com apenas 6 cadeiras e que cada casal deve ficar junto. De quantas formas isso pode acontecer? Então, olha só, pessoal. Eu tenho 6 cadeiras, certo? E eu tenho 3 casais. Então, sei lá, vou chamar assim... como o casal vai ser formado por 2 pessoas, então eu vou chamar assim, pessoa X do primeiro casal, pessoa Y do primeiro casal, certo? Aqui, sei lá, eu posso ter pessoa X do segundo casal, pessoa Y do segundo casal, pessoa X do terceiro casal, pessoa Y do terceiro casal. Então eu tenho 3 casais, 6 pessoas. O que a questão pede é que eles estejam sempre juntos, cada casal, certo? Sempre juntos. Então aqui, ó, aqui eu vou ter que olhar um bloquinho, aqui eu vou ter que olhar outro bloquinho e aqui outro bloquinho, beleza? Isso é um exemplo de formas que eles podem se sentar. Um detalhe importante é que não necessariamente essa pessoa e essa tem que estar nessa ordem, pode mudar a ordem entre eles. Então aqui dentro eu tenho uma permutação de 2, aqui também eu vou ter uma permutação de 2, e aqui dentro eu também vou ter uma permutação de 2, porque eles podem trocar de lugar entre si. O que importa é que eles estejam juntos, tá? E não necessariamente, ó, esse casal precisa estar na frente, pode estar no meio, pode estar no fim. Esse daqui também não precisa estar no fim, pode estar no meio ou no fim. Então esses 3 blocos de casais podem permutar entre si. Então haverá também uma permutação de 3. Essa permutação de 3, ela se refere aos 3 blocos de casais que podem estar permutando entre si. Então, ao todo, o que é que a gente tem aqui? Eu tenho 3 permutações de 2. Então, eu tenho aqui, ó, 3 vezes uma permutação de 2 vezes uma permutação de 3. Já que são fatos, certo? Sucessivos, né? E independentes. Então, aqui o que é que eu vou ter? 3 vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial. Isso vai dar 3 vezes 2 vezes 6, que por fim vai dar 36 formas diferentes de eles se organizarem nessas 6 cadeiras. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos. Qualquer dúvida, deixa aí seu comentário, me procura aí, você que tem o meu contato no Zap, e a gente está disponível para o que der e vier. Cuidem-se,
Até mais!